Assim como os números naturais, também podemos operar com frações. Para realizar uma adição ou subtração com frações, devemos observar se os denominadores são iguais ou diferentes, pois há um procedimento para cada situação. Quando os denominadores são iguais, por exemplo, lembrando que denominadores são os números de baixo. Eu tenho aqui 1 sobre 7 mais 3 sobre 7, tá? Como é que eu vou resolver isso aqui? Eu percebi que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, eu repito o denominador e somo os numeradores. 1 mais 3, 4. Simples, tá? Ele trouxe outro exemplo. 2 sobre 9 mais 7 sobre 9, tá? Os denominadores são iguais, tá? Então, eu vou repetir o denominador, que nesse caso é 9, e somar 2 mais 7, 9. Mas por que aqui deu 1, tia Jéssica? Porque quando você soma 2 mais 7, você tem 9. E fica 9 sobre 9. 9 sobre 9 significa 1, ou seja, 1 inteiro. Toda vez que eu tiver numerador e denominador iguais, eu tenho 1 inteiro, certo? Que eu represento pelo número 1, tá? Subtração. Ó, perceba que os denominadores são iguais. Então, eu vou repetir o denominador e apenas resolver os numeradores. 4 menos 2, 2. 10 sobre 17 menos 7 sobre 17. Denominadores iguais, eu vou repetir o denominador e subtrair o numerador. 10 menos 7, 3, tá? Operamos os numeradores e repetimos o denominador, como eu já havia falado, tá? Agora, quando os denominadores são diferentes, tia Jéssica, você recorda que, para comparar frações, lá naquele outro assunto que eu disse, gente, preste atenção em todos esses assuntos que vocês vão precisar, é continuidade. Você recorda que, para comparar frações com denominadores diferentes, precisamos encontrar o MMC dos denominadores em questão? Na adição e subtração de frações com denominadores diferentes, o processo é o mesmo. Veja, vamos lá. Trouxe o exemplo para vocês. Eu quero adicionar, eu quero somar 6 sobre 9 mais 3 sobre 5. Como é que eu vou resolver isso, tia Jéssica? Já que os numeradores são diferentes e os denominadores também. Bom, como a gente viu lá na comparação de frações, se eu tenho números diferentes nas frações, eu preciso fazer o MMC. Nesse caso, eu vou fazer o MMC dos denominadores, que é 9 e 5, que a gente já viu lá no comparação de frações. MMC de 9 e 5, vamos lá. Qual é o número divisível por 9 por 5? 2 não pode. Nesse caso, vai ser 3, tá? 9 é divisível por 3, 5 não. 9 dividido por 3 dá 3. 5 não é divisível por 3, então eu faço o quê? Repito, dá para dividir por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. E o 5 eu vou repetir, porque não dá para dividir, não é isso? Mais 5 eu posso dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E o outro 1 eu só faço repetir. Assim que ficar 1 em 1 aqui, lembrando, tá? Acabou a conta. Aí eu vou só multiplicar os números que eu achei. 3 vezes 3 vezes 5 dá 45. Então, o MMC de 9 e 5 é 45. Então, esse vai ser o nosso denominador, tá? Então, eu tenho lá a fração 6 sobre 9 mais 3 sobre 5, que eu vou transformá-la, tá? Ou seja, o meu novo denominador vai ser o MMC, 45. Olha lá aqui. Aí eu vou pegar o MMC, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá? Ou seja, da primeira fração. Peguei o denominador, 45. Depois eu vou jogar ele em cima de novo. 45 dividido por 9, que é o denominador, vezes 6. Mais, por que mais? Porque isso aqui eu vou ter que somar depois com a outra fração que eu vou achar, tá? Agora vai ser 3 sobre 5. O denominador vai ser qual? O MMC, que eu achei, 45, tá? Depois eu vou pegar 45, dividir por 5, que é o denominador, e somar com 3. Somar não, perdão, multiplicar, tá, gente? Ó aqui, 45 dividido por 5 vezes 3.
certo, amores? E o igual, que a gente não pode esquecer, tá? Agora, a gente vai resolver essa continha daqui de cima. Lembrando que o denominador sempre vai ser 45, neste caso, tá? 45 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 6, 30. Então, essa fração aqui, que é a 6 sobre 9, se transformou em 30 sobre 45. Mais, agora, 45 dividido por 5 dá 9. E 9 vezes 3 dá 27. 27 sobre 45. Agora sim, agora eu tenho duas frações com denominadores iguais. Então, nesse caso, eu vou repetir o denominador, 45, e vou somar os numeradores, tá? Ou seja, 57 sobre 45, tá bom, amores? Agora, nós iremos para subtração. Subtração, nesse caso aí, ele utilizou 3 sobre 5 menos 6 sobre 15. Repetindo os passos. Numerador e denominadores são diferentes. Se são diferentes, eu preciso fazer o MMC. O MMC eu só faço dos denominadores, ou seja, o MMC de 5 e 15. Vamos lá fazer o MMC de 5 e 15. O número que dá para dividir é 3. 5 não dá para dividir por 3. Aí eu repito. 15 dá para dividir por 3, que dá 5. E agora dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Acabou a conta, passa o traço e multiplica esse resultado aqui. 3 vezes 5, 15. Esse é o denominador das minhas frações. Aí eu vou lá, pego a fração que ele pediu para eu subtrair e vou pegar o meu denominador, que vai ser 15 agora, e vou, como numerador, pegar o MMC, dividir pelo denominador da fração e multiplicar pelo numerador. Ou seja, olha aqui, MMC 15, depois eu vou pegar o 15 de novo, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Menos, por quê? Porque a conta agora é de menos, tá? Pego a segunda fração, o denominador já vai ser 15, tá? Depois eu pego o 15, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, ou seja, 15 dividido por 15 vezes 6, sobre 15, tá? Vamos lá. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Então, essa fração aqui vai ser 9 sobre 15. Menos 15 dividido por 15, 1. 1 vezes 6, 6. 6 sobre 15 dá quanto? Agora, a gente tem que fazer o quê? Subtrair 9 sobre 15 menos 6 sobre 15. Lembrando que os denominadores estão iguais. Se os denominadores estão iguais, eu só faço repetir o denominador e vou resolver o numerador. 9 menos 6, 3. Então, o resultado dessa subtração dá 3 sobre 15. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp, tá? A minha sugestão é que vocês assistam esse vídeo 2 vezes, certo? Para relembrar. Até porque comparação de frações nós vimos há 2 assuntos atrás, se eu não me engano. E agora nós estamos trabalhando de novo com essa questão de comparação de fração e depois a adição e a subtração, tá bom? Podemos encontrar duas situações para multiplicar frações. A primeira é fração por fração ou fração por inteiro, que significa números mistos, tá? Para multiplicar fração por fração, multiplica-se o numerador por numerador e o denominador por denominador. Observe, eu tenho 2 terços vezes 4 terços. Ou seja, o que eu vou fazer? Multiplicar numerador com numerador. E vai me dar o resultado do numerador dessa fração. E multiplicar denominador com denominador, que vai dar o resultado do denominador dessa fração, tá? 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 8 nonos, que é 8 sobre 9, certo? Muito simples.
Se em uma multiplicação de fração percebemos que o numerador de uma fração tem o divisor comum com o denominador da outra fração, ou vice-versa, podemos aplicar a técnica de cancelamento, efetuando assim as frações já na forma irredutível. O que é isso? Por exemplo, meus amores, eu tenho 4 sétimos, que é 4 sobre 7, vezes 3 quartos, 3 sobre 4, tá? Ou seja, eu vou ter que observar se o numerador é igual da primeira fração é igual ao denominador da outra fração. Se isso ocorrer, o que é que eu faço? Eu vou apenas cortar o numerador e cortar o denominador. E o resultado, sem fazer nenhuma multiplicação nem nada, vai ser 3 sobre 7. Eu vou repetir o numerador que ficou e repetir o denominador que ficou, certo? Essa fração aqui representa a fração irredutível, ou seja, se eu fosse multiplicar, dava 12 por 28. Mas se eu fosse simplificando, dividindo, ele se transformaria em 3 sobre 7, tá? Ou seja, multiplicar ou cortar é a mesma coisa. Nesse caso aqui, toda vez que eu tiver o numerador e o denominador iguais, eu corto e vou só repetir o que sobrou, certo? Ah, tia Jéssica, mas se fosse o denominador dessa fração e o numerador dessa iguais, ao contrário, cancelava esses dois e repetia esses outros dois, tá? Note que os números em destaque têm um divisor comum, o próprio 4, que a gente viu no slide anterior. Então, podemos simplificar a fração antes mesmo de operar, ou seja, a gente resolve sem precisar multiplicar. Aqui eu trouxe outro exemplo, tá? 1 sobre 7 vezes 3 sobre 1. Eu tenho numerador e denominadores iguais. Nesse caso, eu vou cortar um e cortar o outro. E vou repetir os números que sobraram. No numerador, fica o 3. Denominador, 7. Tá? Para multiplicar inteiro por fração, que é o número misto, é só repetir o denominador e multiplicar o inteiro pelo numerador. Como assim, tia Jéssica? Eu tenho 3 inteiros e 3 sétimos. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 3 por 3 sétimos, que é 3 sobre 7. O que acontece? Eu vou repetir o denominador e vou multiplicar o inteiro apenas pelo numerador. Ou seja, 3 vezes 3, 9. E o denominador, eu repito, que é o 7. Fica 9 sobre 7, ou 9 sétimos. Certo, meus amores? Qualquer dúvida no WhatsApp. E quer dividi-lo igualmente entre seus dois irmãos. Que parte da pizza cada irmão receberá? Ou seja, ela tem um quarto que é dividir para 2 irmãos. Como é que fica? Um quarto, que ele representou aqui, dividido para 2 irmãos. Ou seja, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 oitavo, porque multiplicou. Tia Jéssica, mas é divisão. Onde eu vou envolver multiplicação? Vou explicar, tá? Então, cada um receberá 1 oitavo da pizza. Eu trouxe outro exemplo para vocês entenderem melhor, certo? Veja, esse só foi o exemplo do livro, tá? Quinto ano. Lembrando que eu vou explicar melhor e passo a passo para vocês como é que se resolve essa divisão, tá? Aí ele diz, veja como se resolve. Para se dividir uma fração por qualquer outra fração, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Mas o que é mesmo o inverso de uma fração? Veja alguns exemplos. O que é o inverso de uma fração? É simplesmente vocês inverterem a fração. Por exemplo, eu tenho 1 quarto. O inverso dela é trocar, é colocar o denominador como numerador e o numerador como denominador. É virar de cabeça para baixo, tá? Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. 1 quarto. Se eu for inverter, eu vou trazer o 4 para cima e o 1 para baixo, ou seja, 4 sobre 1 é o inverso de 1 quarto, tá? Eu vou colocar sempre o denominador no lugar do numerador e o numerador no lugar do denominador. Outro exemplo, 2 nonos, como é o inverso? Troquei 9 sobre 2, certo? Aí vamos lá. Como já vimos, para encontrar o inverso de uma fração, a gente já sabe como é que inverte uma fração. Agora a gente vai dividir essas frações aí, tá?
Aí ele diz, como já vimos, para encontrar o inverso de uma fração, basta trocar a posição do numerador pelo denominador, que foi o que eu tinha dito anteriormente, tá? Quem está em cima fica embaixo e quem está embaixo fica em cima. Aí ele traz um exemplo para a gente. 9 sobre 2 dividido por 3 sobre 4. E ele quer saber como é que eu resolvo. Primeira coisa, a primeira fração eu sempre vou repetir, tá? Lembrando que essas regrinhas só vai acontecer quando eu tiver duas frações, uma fração dividida pela outra, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou repetir a primeira fração, vou trocar o sinal de dividir por multiplicar e vou inverter a segunda fração. Depois que eu fizer isso, eu vou multiplicar normalmente e achar o resultado. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou repetir a primeira fração, 9 sobre 2. Segundo passo, eu vou trocar o sinal. Aqui está dividir, aqui vai ficar multiplicando, certo? E a segunda fração, 3 quartos, eu vou inverter, ou seja, denominador vai virar numerador e o numerador vai virar denominador. Ou seja, 3 quartos eu vou inverter, vai ficar 4 terços, certo? E o símbolo de igual. E agora, tia Jéssica? Agora eu vou resolver 9 vezes 4 e 2 vezes 3, multiplicando sempre numerador com numerador e denominador com denominador, como vimos no assunto de ontem de multiplicação de frações, tá? Então, 9 vezes 4 dá 36 e 2 vezes 3 dá 6. Então, notem que o resultado dessa divisão aqui, 9 sobre 2 dividido por 3 quartos, deu 36 sobre 6. Porém, nesse caso aqui, eu não paro por aqui, certo? Por quê? Porque 36 dividido por 6 dá para dividir, dá 6, certo? Mas, tia Jéssica, eu posso parar aqui? Pode. Se parar aqui tá correto, tá? Mas nesse caso também eu dividi 36 por 6, que dá 6, certo? Logo, 3 quartos cabe 6 vezes em 9 sobre 2. Divisão de inteiro por fração. Aí ele traz um exemplo. Veja a situação que Maurício e Vicente lançaram para Pedro e Tiago. Quanto é a metade de 4 quintos? Ou seja, 4 quintos dividido por 2. Eles observaram que a metade de 4 quintos é 4 décimos, ou 2 quintos, tá? Para se dividir, antes que vocês perguntem, tia Jéssica, eu não entendi isso aqui. Eu vou explicar mais à frente, tá? Para se dividir inteiro por fração, como tinha lá no exemplo, ou fração por inteiro, seguimos a seguinte ordem. Eu tenho 2 dividido por 3 sétimos. Como é que eu vou resolver isso? Primeiro, eu vou sempre acrescentar o denominador. Eu tenho aqui o número inteiro. Nesse caso aqui, eu tenho que transformar ele em fração. Para transformar ele em fração, eu só vou acrescentar o número 1 embaixo, ou seja, eu só vou acrescentar o denominador 1, tá? E o restante eu repito. Então, 2 sobre 1, vou transformar. Se aqui está dividindo, aqui vai multiplicar. E aqui eu vou inverter, certo? Como eu tinha dito anteriormente. Ou seja, 3 sobre 7, eu inverto 7 sobre 3. E agora, tia Jéssica, agora você multiplica normalmente. 2 vezes 7 e 1 vezes 3, tá? 2 vezes 7, 14. E 1 vezes 3, 3. Acabou por aqui, tá? Então, o resultado dessa divisão aqui, 14 sobre 3. Já uma divisão de um número misto por um número misto. Para poder dividir um número misto por outro, precisamos transformá-los em frações impróprias e depois multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Veja como se faz. Vamos lá. Primeira coisa, relembrar o que é um número misto, tá? Número misto é quando eu tenho esse tipo de número aqui. Vou explicar. Aqui eu tenho 2 inteiros e 4
sétimos, ou seja, é quando eu vou ter inteiros e frações juntos. Já estudamos números mistos, tá? Inclusive o vídeo está lá no canal da escola. Qualquer dúvida vocês voltem e assistam, tá bom? Então vamos lá. E aqui eu tenho um inteiro e 2/3, ou seja, aqui é número misto dividido por número misto. Eu não posso dividir isso aqui. Eu preciso transformar isso aqui em uma única fração, tá? Para que eu transforme esse e esse em uma única fração, eu preciso transformar eles em frações impróprias. E isso já foi visto nos números mistos. Então, o primeiro passo é transformar os números mistos em frações impróprias. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que repetir o denominador, pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Vamos lá, mais uma vez. Para transformar números mistos em frações impróprias, o que é que eu faço? O denominador vai ser o mesmo, então vai ser 7. O único número que eu vou achar é o numerador, que eu vou pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Então, vamos lá. 2 inteiros, 4/7. Vamos lá, o denominador vai ser 7. Vai repetir, tá? E eu vou pegar, para achar o numerador, eu vou pegar o número inteiro, multiplicar pelo denominador, 2 vezes 7, e somar com o numerador, mais 4. 2 vezes 7, 14, mais 4, 18. E o denominador eu só repito. Então, eu transformei essa fração, esse número misto, em fração imprópria, 18/7. A de baixo, a mesma coisa, certo? Um inteiro, 2 e 2/3. O que eu faço? O denominador já tenho, que eu vou repetir, é o 3, tá? Pego o número inteiro, multiplico pelo denominador e somo pelo numerador. Ou seja, 1 vezes 3 mais 2. 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. E o denominador só faço repetir. Então, desse número misto, eu achei a fração 5/3. Qual é o segundo passo? O segundo passo é utilizar as frações impróprias para fazer a divisão. Ou seja, eu vou pegar as frações que eu achei, 18/7, e vou dividir por 5/3, certo? Então, essa vai ser as frações que eu vou utilizar para fazer a divisão. Qual é o terceiro passo, tá? Aqui era o terceiro passo, tá, gente? Resolver e achar o valor da divisão utilizando a operação inversa, ou seja, multiplicação. Então, vou voltar para aquele passo que eu tinha explicado a vocês. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu repito a primeira fração, 18/7. Aqui está dividindo, eu troco o sinal. Eu multiplico, ó, operação inversa, multiplicação. 5/3 eu inverto essa fração. Se eu for inverter, numerador vira denominador e denominador vira numerador, ou seja, 3/5 igual. E agora eu vou multiplicar 18 vezes 3 e 7 vezes 5. 18 vezes 3, 54. E 7 vezes 5, 35. Acabou a conta. Bom, amores, qualquer dúvida no grupo do WhatsApp. Lembrando que quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, assistam mais uma vez, tá?